Fala galera, então vamos dar continuidade aqui, fazendo o complemento da aula de conceitos básicos em genética. Eu sou o Vinícius, sou estudante de medicina da Univas. Esse é o projeto GeniLocus e nós vamos resolver questões do Enem referentes a conceitos básicos em genética. Então, dando início, aí uma questão do Enem 2015, na segunda aplicação, nós temos aí a questão que é o seguinte: a reprodução vegetativa das plantas por meio de estacas é um processo natural. O homem, observando esse processo, desenvolveu uma técnica para propagar plantas em escala comercial. A base genética dessa técnica é semelhante àquela presente no ou na clonagem. Ou seja, pegar uma planta, fazer colher as informações genéticas daquela planta e a partir daí clonar, fazer plantas iguais a ela, a fim de aumentar a escala e chegar a uma escala comercial, Essa outra questão, que é do NPPL 2019, fala o seguinte: um herbicida de largo espectro foi desenvolvido para utilização em lavouras. Esse herbicida atua inibindo a atividade de uma enzima dos vegetais envolvido na biossíntese de aminoácidos essenciais. Atualmente ele é bastante utilizado em plantações de soja, podendo inclusive inibir a germinação ou o crescimento de plantas cultivadas, de que forma é desenvolvida a resistência da soja ao herbicida. Seria introduzindo na soja um gene específico de outra espécie, possibilitando a produção da enzima de resistência ao herbicida. Então isso aí seria o quê? Como foi comentado na aula passada, uma, uma prática de engenharia genética, certo? Em 2020, instituições acadêmicas e de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico. No Brasil, já sendo desenvolvida uma variedade de soja com um viricida ou microbicida capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Essa leguminosa está sendo induzida a produzir a enzima cianovirina N, que tem eficiência comprovada contra o vírus. Pesquisa fora. A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de transgenia, certo? Ou seja, transgenia, que é uma prática da engenharia genética, faz essa alteração do código genético da informação a fim de chegar a um benefício, a um produto final que beneficia a humanidade. Em 2020, digital, nas últimas décadas, vários países, inclusive o Brasil, têm testemunhado uma grande proliferação de bactérias patogênicas, envolvida em uma variedade de doenças e que apresentam resistência a múltiplos antibióticos. Atualmente tem se destacado as superbactérias, que acumularam vários genes determinantes de resistência, a ponto de se tornarem resistentes em praticamente todos os antimicrobianos. O problema da resistência a antibióticos. Bom, essa resistência tem ocorrido porque os antibióticos são utilizados pela população de maneira indiscriminada. Porque o que acontece, gente? Quando uma população utiliza um antibiótico muitas vezes, de forma indiscriminada, muitas dessas vezes é utilizado de maneira que é desnecessária, não é necessária. E aí o que acontece? Aquela população de bactérias que está ali na sua microbiota normal também são afetadas e não se chega apenas a matar a bactéria que estaria infectando o indivíduo. E além disso, dentre as bactérias que está contaminando o indivíduo, ela vai destruir aquelas mais fracas através de seleção natural e as mais fortes vão se multiplicar. Então, por isso que é muito importante que os antibióticos sejam consumidos de uma maneira responsável, porque senão vai causar essa produção de superbactérias. Em 2020, digital, o fruto da pupunha tem cerca de 1 grama em populações silvestres no Acre, mas chegam a 70 gramas em plantas domesticadas por populações indígenas. No princípio, porém, a domesticação não era intencional. Os grupos humanos apenas identificavam vegetais mais saborosos ou úteis, e sua propagação se dava pelo descarte de sementes para perto dos sítios habitados. A mudança do fenótipo, que é o tamanho dos frutos na população domesticada da pupunha, deu-se porque houve um aumento da frequência de alelos de interesse. Ou seja, isso aqui já seria uma reprodução seletiva.
Lembra que a gente comentou. Por quê? Porque os alelos que produzem esse tamanho maior do fruto foram escolhidos e essa informação, com a intervenção do homem, foi feita que fosse passado para outras gerações. E a partir disso, a informação genética, que seria esses alelos, que teria como produto esse fruto maior, foi aumentado. Então aumentou a frequência desse alelo. Além do 2020 digital, uma nova e revolucionária técnica foi desenvolvida para a edição de genomas. O mecanismo consiste em um sistema de reconhecimento do sítio, onde haverá a mudança do gene combinado com o mecanismo de corte e reparo de DNA. Assim, após o reconhecimento do local onde será realizada a edição, uma nuclease corta as duas fitas. Uma vez cortadas, o mecanismo de reparação do genoma tendem a juntar as fitas novamente, e nesse processo um pedaço de DNA pode ser removido, adicionado ou até mesmo trocado por outro pedaço de DNA. Nesse contexto, uma aplicação biotecnológica dessa técnica envolveria a correção de distúrbios genéticos, porque aí poderia retirar os genes defeituosos, né? E, enfim, corrigir esses distúrbios genéticos causados por esses genes. Em 2011. No dia de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum momento falar sobre o DNA e seu papel de hereditariedade da maioria dos organismos. Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo de DNA em dupla hélice por Watson e Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o DNA é material genético. No artigo em que Watson e Crick descreveram a molécula DNA, eles sugeriram um modelo de como essa molécula deveria se replicar. Em 1958, Michelson e Starr realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de nitrogênio que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula. A partir do resultado, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Considerando a estrutura da molécula do DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por Messrs. e Stark a respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão de que a replicação é semi-conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma recém-sintetizada, como foi comentado na aula. Enem 2016. Em 1950, Erin Chargaff e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina é igual a timina e a quantidade de guanina é igual a citosina, na grande maioria das duplas fitas de DNA. Em outras palavras, cientistas descobriram que o total de purinas, adenina mais guanina, e o total de pirimidinas, citosina mais timina, era igual. O professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo a fita simples de DNA com 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerada a dupla fita de DNA formada pela fita simples identificada pelo professor? Aí seria adenina 45, timina 45, guanina 55 e citosina 40 ou 55. Enem Digital 2020. Considere o banco de dados que apresenta sequências de hipotéticas de DNA de duas áreas de extrativismo, A1 e A2, e duas áreas de conservação, B1 e B2. Um órgão de fiscalização ambiental recebeu uma denúncia anônima de 5 lojas moveleiras, 1, 2, 3, 4, 5, estariam comercializando produtos fabricados com maneira oriunda de áreas onde a extração é proibida. As sequências de DNA das amostras dos lotes apreendidos na loja moveleiros foram determinadas, pelo quadro 2, que a gente vai ver. A genética contra os crimes ambientais, identificação de maneira ilegal proveniente de unidades de conservação utilizando marcador molecular, esse que foi o nome da referência. Qual loja moveleira comercializa madeira exclusivamente de forma ilegal? Aqui tem que olhar as sequências de DNA e olhar as áreas e a partir daí chegar a uma conclusão. Olhando isso, a gente veria que nós temos uma área, uma resposta que seria aí das amostras 5. Por quê? Porque essas sequências de DNA correspondem às sequências que não estão em conservação. Das fitas novas, que seriam as fitas filhas,
fazendo essa sequência, você chegaria ao número 5 da amostra. Então, a última questão, nós temos aqui do Enem 2018, o estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético foi desvendado. Chamou a atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, esse conceito é definido como trinca de nucleotídeos que codificam os aminoácidos, ou seja, o trinca de nucleotídeo, como foi falado na aula, que corresponde a um código, e cada código dá origem a um aminoácido específico, como se fosse um código realmente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês continuem o estudo de vocês e assistam às outras aulas. Aqui é o Eugênio Lopes com você.